Salve, salve pessoal, esporte científico na área. E hoje vamos debater sobre o início do processo de controle de trabalho e o futebol. Não só o futebol, né? O esporte em si, como uma flexibilização desse controle de trabalho. Então, quais são os objetivos aqui? Primeiro é debater a questão do esporte estar mais flexibilizado em relação a esse controle, ao mesmo tempo que tem muito esse controle. Mas vamos debater isso mais à frente. Inserir a lógica sobre o processo e organização do trabalho no modo de produção capitalista. Então vamos iniciar debatendo como se deu um pouco desse controle e depois indo um pouco aos estudos de caso, vamos dizer assim. Então, sobre o tema do vídeo, né, vou me basear em alguns autores aqui, principalmente esse, o primeiro, o Thompson, o Foucault e o Stephen Margley. Tem o Dedeca também sobre a questão da, do próprio nascimento das fábricas, né, do seu famoso livro, mas o foco é que mais o autor que mais deu a abrangência teórica para a aula foi o Thompson. E esses autores todos estudaram o início do controle do trabalho, controle do tempo, trabalho dos corpos dos trabalhadores. E essas mudanças pontuaram novos hábitos e estímulos aos trabalhadores. Você deve estar pensando ainda aí, o que isso tem a ver com esporte, e logo logo vocês vão entender aonde eu estou querendo chegar. Como é que era, então, já que eu estou falando que teve modificações no trabalho, como é que era o tempo para os povos primitivos? O tempo era muito relacionado com as tarefas. Então, a gente não tinha, naquele tempo, vou trabalhar das 8 às 18. A questão era o tempo das ovelhas serem soltas, o tempo do cozimento do arroz, o tempo do plantio. Era algo por determinadas demandas, e esse era, era o tempo daqueles povos que aqui chamados de primitivos, não por mim, mas uh, pelo contexto geral de todos esses autores. E nesse modelo, o trabalhador cuida de uma necessidade que é pontual. Então, tem que soltar as ovelhas, vou lá, solto as ovelhas. Tem que cozinhar um arroz, vou lá e cozinhar um arroz. Então, tu faz uma tarefa, algo que tu necessita na prática. Eu trabalho na roça hoje, assim, eu vou ordenhar a vaca, tem que ordenhar a vaca. Embora esse exemplo de hoje ainda na lógica atual esteja com um controle muito maior do tempo. E nesse contexto também tinha uma pouca diferenciação do tempo de trabalho da vida, porque tudo estava conectado, né? Tua vida, até pela questão rural, né? Estava muito conectada com todo esse dia a dia que tu fazia. E o Thompson aí, mais propriamente, fala da popularização do relógio. O relógio, enfim, já conferiu prestígio, era usado para pagamento de dívidas, até hoje tem prestígio. Né? Deu um probleminha aí com um certo presidente até de algum país latino-americano que teve um problema inclusive com relógios para mostrar que até hoje existe um prestígio nos relógios. Bom, quem é da corrida sabe os preços dos Garmins, Fênix, Coros, Polar, que são ótimos relógios, mas tem um grande valor, um grande preço, e por isso também designam um prestígio. Enfim, né,
ressaltando o que eu já pontuei, o trabalho era por tarefas e o controle do tempo não era tão importante assim. Aqui tá até a imagem de um homem na roça, que, como eu falei, hoje em dia, mesmo essa tarefa ela ainda sofre controles do tempo na lógica atual. E aí entra mais precisamente no tema do vídeo, né? Porque o trabalho antigamente ele oscilava entre muita intensidade e muita ociosidade. Então tinha períodos da semana, inclusive, muito tenso. Era normal, por exemplo, folgar às segundas, o Thompson fala disso. E às vezes ocorriam muitas bebedeiras e no fim tinha períodos de muita intensidade para compensar. Então oscilava muito nessas questões assim. E podia desfrutar como quisesse desse tempo livre, como eu pontuei das bebedeiras, enfim, né? E muitos trabalhos seguem ainda essa lógica. E o trabalho, aqui como um exemplo, do atleta, que é os que eu vou pontuar, de músicos também. De músicos eu pontuo porque muitos, enfim, fazem shows extenuantes, fazem 3, 4 shows por uma noite, mas tem um período de desfrutar demais desse ócio parecido com esse trabalho dos povos primitivos. Então eu trouxe esse slide aqui, mas agora eu quero compartilhar com vocês 2 exemplos, né? Até vou antecipei, que é do José Bellarmino, um que foi até campeão do meio Ironman, do Ironman 70.3, e outro do Renato Portaluppi, para pontuar as diferenças em relação ao controle. Sem dúvida, porque assim, né, você chega no nível competitivo, cara, você sabe o quanto é duro. Gabriel, para quem não é do esporte, hoje em dia mudou um pouquinho, mas assim, cara, acordava 3h45 da manhã para fazer o primeiro treino de madrugada, 5. Treinava ali 1h30, 1h40, ia para a faculdade ou para o colégio, voltava na hora do almoço, fazia o segundo período, descansava ali no clube mesmo, almoçava ali no clube, voltava à tarde para fazer o terceiro período, né? Então, assim, cara, não é fácil, é desgastante, é muito desgastante. Então, quando você para, cara, você fala assim, ufa, foi bom, mas eu não quero mais isso, né? Então, eu entendo esses caras, porque muitos amigos meus, cara, que pararam de nadar, eles não entram nem na piscina para entrar com os filhos, você tem uma ideia. Eles nem querem, eles ficam lá de fora, fica ali, né, interagindo, mas, nem para nadar um pouquinho para os filhos darem uma olhada. De tão, assim, que, a parte mental, né, destrói. O Renato teve um corte de seleção. E um corte de seleção que envolveu depois uma consequência de um amigo próximo do Renato, que também não foi à Copa, em solidariedade, que era o Leandro. Como é que você viveu pessoalmente aquele momento? Porque não foi só você, né? Repercutiu para uma pessoa que era próxima a você. Eu estava num momento excepcional da minha carreira. E eu vou te falar uma coisa. Eu não me arrependo de ter feito aquilo, não. Aquilo o que exatamente? Aquilo que eu digo, nós estávamos presos há 30 dias na Toca da Raposa. Aí o Tele deu uma folga pra gente, no domingo, das 10 da manhã, se não me engano, às 10 da noite. Eu falei, mas a minha família mora em Porto Alegre, não tem como sair daqui, eu bato e volto. Dá mais um dia pra gente, nós estávamos presos há tanto tempo. Você chegou a pedir isso, né? Eu falei pra ele, e ele tinha a família dele que morava ali em BH, nós estávamos na Toca da Raposa. Ele falou que não, mas tudo bem. Aí nós fomos pra um churrasco na casa do Éder, e é lógico, tomamos cerveja. Aí ficamos tomando, e aí lá pelas 9 horas, não era muito longe da Toca da Raposa, nós estávamos em 10, 12 jogadores. Eu não preciso citar os nomes aqui e tal.
E aí todo mundo, vão embora, vão embora, vão embora. Eu levantei também, vamos embora, vamos embora. E o Leandro tinha tomado algumas a mais. E a gente estava já na casa de um outro amigo nosso. E nós estávamos até de short, camiseta da seleção. Não, vou embora, vou embora. O Leandro falou assim, não, eu vou pra boate. Eu falei, não, você não vai, você tem que voltar com a gente. Enfim, o cara foi no quarto, voltou em 5 minutos depois com uma roupa normal. Que o cara tinha emprestado pra ele, eu vou pra boate, eu falei pros caras, não, a gente não pode deixar ele ir, desse estado ele não pode ir. E ele acabou indo. Eu falei, não vamos deixar ele sozinho. E eu acabei ficando com ele. O pessoal voltou pra Tóquio. Voltamos, lógico, já que tá na chuva é pra se molhar. E nós chegamos tarde. Realmente chegamos bem depois. Boate não é pra sair cedo. Nem pode. E aí, só que alguns chegaram também, mais ou menos no mesmo horário que a gente, só que alguns pularam o muro. E ele não tinha condições de pular o muro, né? Tinha que entrar pelo portão na frente. E aí o segurança viu, anotou o horário e tudo. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, o telefone falou, ó, estão cortados. Falei, tá bom, fazer o quê? Então, Bom, pessoal, como vocês viram nos vídeos, eu tenho até mais coisas para falar aqui nesse slide quando iniciou o controle, mas para o vídeo não ficar muito longo, que ele já ficou muito longo, mas eu vou só pontuar aqui que o controle eu fiz, falei de quando não existe o controle, vou só pontuar quando iniciou o controle e vou comentar sobre o vídeo. Então, de forma massificada, a partir da metade do século XIX, que inicia o controle, que passa a existir o controle do tempo, o próprio controlador do tempo nas fábricas, questão das multas, dos delatores. E aqui ainda o Thompson pontua, né, que o diretor da fábrica tinha um relógio de pulso trancado, com medo das pessoas alterarem as horas, né, que é a questão é muito importante do controle do tempo. E aí outra coisa, né, a necessidade, então, a partir do momento que tem um horário de determinado da fábrica, força o pobre a ir para cama cedo, impedindo das folias que ele fazia à noite quando o trabalho era por outra lógica. Mas aí que eu saliento, né, um bom enganche esse último ponto, porque vocês veem o trabalho do Bellarmino, o quão extenuante é a jornada dele. E quando a jornada dele, quando ele era um nadador. E no vídeo do Renato, eu espero que esse vídeo não dê problema de direitos autorais, mas no vídeo do Renato ele mostra o outro lado, né? Então a gente vê muito aquilo que eu falei no slide anterior, aqui sobre o trabalho oscilar entre muita intensidade, que é a parte do Bellarmino, e muita, não ociosidade necessariamente do Renato, mas essa farra, esse momento de farra que ele foi cortado na Copa de 86. Então eu trago esse exemplo do Thompson para pontuar que o trabalho do atleta, e para divulgar para vocês também, se vocês concordam ou não, sobre isso, que o trabalho do atleta, ele, de certa forma, ele ainda está nessa lógica de antes do controle em alguns pontos. Porque, por exemplo, ambos, eu peguei o caso do Bellarmino como o de muita intensidade e o do Renato na questão da ociosidade, mas ambos esses atletas, eles também, o Renato tinha, apesar de hoje ele ser essa figuraça, tinha e tem esse momento de muita intensidade no trabalho, tem treinos extenuantes, assim como o Bellarmino, e aqui eu estou chutando, mas imagino que até nessa própria entrevista ele pontua, né?
que ele não fala de festas e coisa assim, mas ele disse, o entrevistador até brinca com ele, que ele não lava a louça, né? Que ele fica de pernas pro ar, talvez se essa seja a ociosidade dele. Mas é isso, ele até tinha horário, assim como o Renato tinha horário, e tinham, né, no caso do Bellarmino, como tem rotinas muito extensas, apesar do Bellarmino hoje não ser um profissional, e o Renato, atualmente técnico do Grêmio, esse vídeo está sendo gravado em julho de 2024, tem rotinas muito intensas, que demandam uma produtividade, né, demandam conquista de algo, que esse é o objetivo do trabalho do atleta, mas os seus momentos de folga, que às vezes são raros, uma semana por aí, e às vezes dividido em períodos, né? Uma semana em meio do ano, uma semana no começo ali do ano, tem muito essa questão não necessariamente da ociosidade, mas uma farra muito grande. No caso do futebol isso é mais claro, né? Principalmente dos jogadores brasileiros, de uma fama dos anos 90, mas o pessoal se esquece que também tem muito essa questão da intensidade. Então, pessoal, não vou pontuar mais para o vídeo não se alongar muito mais do que já foi. Só vamos para pontuar aqui nas considerações, né? Que o controle do tempo de trabalho era diferenciado até o início do processo do capitalismo industrial. Ainda existem trabalhos, e esse que foi o ponto do vídeo, né? Existem trabalhos com essa lógica mais flexível, não necessariamente fora do controle, mas com um controle mais flexível e parecido com o trabalho dos considerados primitivos, né? E também trago que houve diversas reivindicações dos trabalhadores e há ainda contra o controle do tempo de trabalho, tanto na história como na atualidade. Caso esse vídeo dê alguns views, mais que 100, coisa assim, eu posso até fazer uma maior explicação, e nos comentários, caso o pessoal também se interesse, eu posso pontuar de melhor forma essa questão. O vídeo ficou longo, mas esses dois exemplos são muito bons para nós entendermos as conexões aí do trabalho. Então tá, pessoal, obrigado.